acabou. Tente. Richard, seja bem-vindo. Estamos ouvindo aqui Raul Seixas. Tente outra vez. Adriane Werner, que maravilha. Olha meu coração explodindo de alegria. Seja muito bem-vinda. Esse cara foi fera demais. Até hoje nós estamos curtindo aí muitas das músicas do Raul Seixas. Aguardando a chegada de um dos maiores comunicadores, um dos professores mais competentes de oratória que nós temos em todo o Norte e Nordeste. Ele vai chegar aqui e vai arrebentar com o nosso trabalho. Quando eu digo arrebentar é no bom sentido, vai fazer algo muito legal, vai nos deixar aqui muito felizes com tudo que ele tem para nos dizer, com tudo que ele tem para apresentar. Obrigado pelo desejo do sucesso, Adriane Werner. Você sabe que dentro de algumas semanas estaremos novamente aqui, mas hoje é dia de nós ouvirmos e aproveitarmos a sapiência desse menino chamado Rafa Nascimento, que claro, né, tem muito a nos mostrar, muito a nos ensinar, e ele está com muita vontade, muito afim de fazer um bom trabalho. E daqui a pouquinho, com certeza, ele vai chegar e vai falar conosco, porque assim é que deve ser. E eu estava aqui ouvindo, como eu já disse, a música de Raul Seixas, que eu gosto muito. Tente outra vez, haja vista, hoje o nosso tema também será de motivação. Claro, quem trabalha com programação neurolinguística também fala em motivação, em especial na comunicação, porque a comunicação é o segredo do sucesso em muitos momentos da nossa trajetória. Aí o Empório, Erundina, seja muito bem-vinda. Também aqui a Marluce, lá de Vitória de Santo Antão, que alegria. Nós estamos aguardando a chegada desse menino, que é o nosso irmão, o nosso amigo, né? Melhor dizendo. Não vou ficar muito, porque vou dar aula daqui a pouco. Sem problemas, minha querida, a tua entrada maravilhosa já me deixou feliz. Só quero que você aguarde um pouquinho aí, para ver se o Rafa chega e te dá aqui uma boa noite também, né? Então, é isso. Hoje ele vai nos dar aqui umas aulas muito legais sobre programação neurolinguística, sobre a comunicação, e o tema tem a ver a oratória como ferramenta em ascensão social. E nós sabemos que da importância que temos em saber nos comunicar. Por vezes comentamos algo e as pessoas dizem, eu ouvi o professor Arroio dizendo isso. Aí você diz assim, meu Deus, não foi o que eu não falei isso, mas a pessoa entendeu assim. Aí fica a pergunta, de quem é a responsabilidade na comunicação? Quem é que tem que se expressar bem ou quem é que tem que ouvir bem para entender o que está sendo dito? De quem é a responsabilidade nessas situações? É de quem emite ou é de quem recebe a comunicação, de quem recebe a frase e as palavras? Eu sou de opinião que a responsabilidade é unicamente de quem está emitindo essa... Ele já chegou, o imperador da fala está presente, doidinho para adentrar e falar, todo bem arrumado. Ele me disse até que hoje tomaria um banho, faria barba, ficaria até arrumadinho para chegar aqui e dar o show. Nem precisava porque ele já é em pessoa o show. E ele vai adentrar para arrebentar aqui a boca do balão nesse momento. Ó, já estou aceitando aqui, meu caro, você já está. Aruzi, professor Aruzi, que maravilha, muito bom te ver por aqui, seja muito bem-vinda, que legal. Bem, olha o menino aí, Rafa Nascimento, que vai nos dar o show. Eu estou falando aqui do teu trabalho, quem já chegou por aí foi a professora Aruzi, a nossa colega mentora Adriane Werner e mais algumas pessoas que querem exclusivamente vê-lo. Meu caro, boa noite. Muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite maravilhosa. Então, peço que você se apresente e diga por que você está aqui. Fala, professor. O prazer é todo meu. Um beijo no seu coração. Vocês que estão nos assistindo, também é um grande prazer receber cada um de vocês. Por que eu estou aqui?
porque essa fera da comunicação me convidou e estamos aqui para explanar sobre a oratória e todos os desdobramentos da arte de falar em público. Mais uma vez, obrigado, professor. Pois não, meu velho. Fique à vontade. Eu farei algumas perguntas, caso seja necessário, durante a nossa programação. Então, diga lá o que você tem a nos dizer. Fácil, né? Certo, muito fácil. Pessoal, o professor, ele fez a seguinte pergunta. Você tem algum tema? Algum tema especial? Eu disse para ele, tenho. Ele falou, qual? Eu disse, oratória como ferramenta de ascensão social. E por que eu falei isso? Porque eu faço um trabalho na Bahia, eu faço um trabalho na região de Salvador, de popularização da oratória. Afinal, sabemos que quem domina a comunicação exerce uma influência, exerce um poder, exerce uma autoridade muito grande, principalmente se fizer uma relação com as camadas, com os estratos sociais mais embaixo. E esse processo de popularização da arte de falar em público que eu venho desempenhando na Bahia, em Salvador, se relaciona com a ascensão das pessoas que estão nos estratos sociais menos abastados. Eu costumo dizer nos meus cursos que não existe evolução humana sem a comunicação. E o principal pilar da comunicação é a arte de falar em público. Eu tenho um grande trabalho nos bairros periféricos, porque as pessoas, elas não sabem muitas vezes o que significa oratória. Quando a gente vai para um estrato mais elevado, a pessoa conhece muito bem a comunicação, a oratória e seus desdobramentos. Esse trabalho de formiguinha que eu estou fazendo, levando as pessoas da periferia para a ascensão social e tendo como fundamento a arte de falar em público. Afinal, é uma das habilidades mais requisitadas pelas grandes empresas. Gostei dessa introdução, muito legal. Então, nos diga o seguinte, você costuma, entre aspas agora, salvar almas nos teus cursos? Quero dizer, quando nós levamos aquilo que nós conhecemos para que as pessoas possam entender o que significa oratória, muitos simplesmente estão ali no curso, beleza, maravilhoso, até comentam alguma coisa, levantam e falam, mas com o passar dos dias, do tempo, acabam deixando de lado. E eu digo sempre assim, se numa turma de 40 alunos eu salvar uma alma, eu fico feliz. O que mais me agrada e o que realmente me faz feliz é o aluno me ligar, ou mandar um e-mail, ou mandar um zap assim, professor, cara, foi maravilhoso, eu estou me sentindo super bem, a coisa está andando. São depoimentos. E eu quero que você nos diga aí, essas reações, você tem encontrado essas reações? Com certeza tem. Nos conte algumas coisas disso aí. Professor, grande mestre, eu costumo dizer o seguinte, nós que conhecemos a história, reis, imperadores, dizimaram nações em busca de territórios. Porque o território significava poder. Mas o principal território a ser conquistado é o coração de um ser humano. Quando a gente tatua o nosso nome no coração de alguém, isso tem um poder maravilhoso porque jamais seremos esquecidos. E o meu curso se relaciona com escrever o meu nome no coração dos alunos. O meu curso é fundamentado no tripé, parte psicológica. Por que a parte psicológica? Porque, antes de tudo, a mensagem nasce no processo de cogitação, nasce no pensamento. Eu percebi que quando eu estava ministrando as ferramentas da oratória para os alunos, eles não estavam conseguindo colocá-las em prática. Foi quando eu me perguntei, por que isso está acontecendo? Mesmo eles adquirindo as ferramentas, não conseguiam colocá-las em prática. Ainda assim existia um medo exagerado, sentimento de fuga, sentimento de pré-julgamento. Eu percebi que antes de conceder as ferramentas da oratória, eu precisava conceder ferramentas da psicologia. Por isso, o curso ele tem como tripé parte psicológica, parte teórica e parte prática. Só que, para os acadêmicos, eu sou especialista em uma coisa, que é mais importante do que qualquer título acadêmico. Eu sou especialista em ser humano. Eu consigo sentir a dor do outro. Eu consigo sentir a alegria. Eu consigo observar o outro e perceber a necessidade que o outro tem de ser escutado. Isso faz toda a diferença no meu curso. As pessoas choram, as pessoas se aquebrantam, as pessoas ficam maravilhadas, as pessoas recomendam. Existe um movimento aqui que se relaciona com o meu curso. É o movimento Vá e Vença.
Ou seja, depois do curso, a pessoa entende de forma poderosa tudo que eu apresentei. Ela vai lá, para o campo prático, e vence. A tua internet deu uma brecada aí agora, deu uma travada. Oi? E agora? A tua internet deu uma travadinha aí agora. O que foi isso? Está me vendo agora? Agora estou livre. Sempre estou vendo, mas fugiu um pouquinho, deu uma travadinha, mas agora está de boa. Sim, continue. É isso. Eu tatuo o nome, escrevo o meu nome no coração dos alunos. Eles indicam para... Isso, você já tinha dito isso, para foi até aí. Boa. Eles indicam para alguns colegas de trabalho. Eles ajudam na propagação, na divulgação. Por quê? Não adianta tocar apenas no intelecto, ensinando as ferramentas. Temos que tocar em algo mais profundo. Temos que tocar na alma, percebendo o outro, que muitas vezes é invisível para a sociedade. É isso que eu faço. Eu enxergo as pessoas, concedo as ferramentas, deixo-as robustas psicologicamente, intelectualmente e espiritualmente também. Muito legal. Eu costumo falar o seguinte, para que você possa levantar, falar e vencer, é uma frase do professor Pedro Barroso, é necessário que antes das técnicas de oratória a gente fale um pouquinho sobre como você vai superar as suas dificuldades de comunicação. Não adianta nada você apresentar 1000 técnicas ou 1000 ferramentas de técnicas de oratória se a pessoa continua tendo medo de levantar e se expressar. Então, você tem razão quando diz, nós vamos trabalhar um pouco com psicologia. Aliás, o curso inteiro é fechado em psicologia, não tem como fugir disso. Um curso de oratória de técnica puramente, basta você entrar na internet e vai achar um monte de gente falando de técnica de oratória. Mas esse contato visual, esse contato junto à pessoa, tirar dela o medo de olhar nos olhos, tirar o medo de escutar, principalmente olhando nos olhos, que o grande problema da comunicação não está em falar, está em saber escutar. As pessoas confundem falar demais com escutar. Ou seja, num bate-papo, eu não escuto o outro. Enquanto ele fala, eu estou pensando no que eu vou falar logo depois. E o grande segredo está, esfria a cabeça, esvazia o cérebro e começa, então, a escutar. Quem escuta tem a resposta adequada. E, aliás, como professor, nós não devemos falar o que a pessoa quer ouvir. Nós devemos nos expressar e falar o que ela deve ouvir. Porque senão, meu caro, a gente não corrige ninguém. Então, se estão me pagando por uma mentoria, eu tenho que ir na veia, às vezes, né? Hoje mesmo aconteceu. Professor, o senhor está sendo rude? Eu não estou sendo rude, eu estou lhe cobrando o que eu já lhe mostrei e você não está praticando. Não adianta eu lhe ensinar algo que você não vai praticar. E as ferramentas estão aí. O cara tentou me enganar dizendo que já tinha feito e tal. Aí eu tenho umas perguntas e tal. Mas, enfim, meu caro, você também diz que e eu sei que um especialista na programação neurolinguística, na PNL. Tem muita gente entrando aí, te cumprimentando, dizendo boa noite. Aqui nós temos a Leidiane, a Maria Augusta, o Júlio, o Júnior Santos, o Dani Santos, a Sil Pereira, enfim, é um bocado de gente aí que está dizendo boa noite e muita gente querendo fazer. Então, você que adentrou por aqui e queira fazer alguma pergunta para o Rafa Nascimento, por gentileza, aproveite o nosso tempo, que é exíguo, logo termina, e vocês, então, façam umas perguntas para que ele possa responder. Pois bem, meu caro, então, o que você tem a dizer àqueles que não são teus alunos? Quais são as sugestões que você faria? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar no cotidiano. Porque, veja, como é que alguém pode ser um bom palestrante se ele não fala com o vizinho? Como é que o cara vai ser um bom palestrante se ele não conversa na padaria com aquele que está vendendo o pão para ele? Como é que ele vai ser um bom palestrante se ele não chega no Magarefe, lá no açougue, e diz a ele o que ele pensa em relação àquelas carnes, o que ele quer? Então, antes de você chegar a ser um grande palestrante, você tem que ser um bom comunicador no métier onde você vive. É o que eu chamo de comunicação no cotidiano. É por aí que a gente começa. O grande problema hoje é que as pessoas acham, eu não sei a tua opinião, que no intervalo, ou melhor, no final de um curso de 8 horas, eles já são palestrantes.
E só quem é palestrante de verdade sabe os anos que levou estudando, aprendendo, aprimorando, fazendo para chegar lá. Porque, por vezes, meu caro, a pessoa diz assim, eu já fiz um curso, tem muitos, você deve ter também. Eu já fiz o curso do professor X, já entrei na escola X, nada funciona. A minha pergunta primeira é, você fez o que o professor lhe disse para fazer? Você praticou os exercícios dados? Seja sincero, comigo não, consigo, não precisa nem me responder. Porque, velho, todo e qualquer curso de oratória tem sempre algo a se aproveitar, sim. Nós podemos ter metodologias, formas de nos expressar diferentes, mas todo e qualquer curso é muito bom. As pessoas podem entender isso, não importa o que seja. Detalhe, o curso tem um começo. Na minha opinião, ele não tem fim. Você aprende eternamente. Você deixou de fazer o curso depois de 8, 16, 32 horas, 40 horas, não importa. Vai continuar estudando, aprendendo, se aprimorando. Porque senão, cara, não vai para lado nenhum. Eu não sei como é que você pensa, diga aí. Com relação à oratória, à prática, concordo plenamente que é no dia a dia. Eu costumo dizer para os meus alunos que a oratória é uma manifestação da nossa intelectualidade. Mas antes da manifestação da nossa intelectualidade, a oratória, ela também tem cunho, tem vinculação com a moral, com a ética, com a educação. Ora, se você se expõe bem no ambiente de trabalho, mas é um péssimo pai de família, é um irmão ruim, com uma comunicação violenta, distante da assertividade, não tem sentido. Não adianta adquirir tantas ferramentas da oratória se não consegue dar um bom dia, se não consegue dar uma boa noite, se trabalha uma relação de poder ilusória, acreditando que é superior às pessoas, pelos mais diversos fatores. Por isso eu sempre digo, a oratória é a manifestação da nossa intelectualidade, mas antes disso, ela tem vínculo com a moral, com o respeito, com a ética. E eu acredito que a evolução está no dia a dia. Eu digo para os meus alunos, eu posso ensinar todas as técnicas da oratória para vocês, mas se vocês não internalizarem um comportamento, não vão evoluir. Tem que se expor, tem que ter exposição. Vamos conceder as ferramentas? Ok. Vamos ensinar as habilidades? Ok. Vamos mostrar as técnicas? Vamos. Mas tem que entender que a exposição é fundamental para o crescimento. Eu costumo dizer para os meus alunos, na primeira, na segunda, na terceira aula, que eles não devem mais perder uma oportunidade sequer de falar em público. Ainda que o cérebro direcione para que eles não passem uma situação constrangedora, ainda que o cérebro direcione, olha, não vá, porque você vai passar vergonha. Eu digo para eles, vocês devem ir, devem se expor, porque por meio da exposição vem o crescimento comunicativo. É por aí. Eu vou repetir, se as pessoas não treinam do cotidiano, o seu dia a dia nunca vai chegar a ser um bom palestrante. Até porque você que trabalha com programação neurolinguística também deve saber que nós aprendemos nesses cursos sobre expressões faciais, o tom de voz, gestos, expressão corporal. Então, com o tempo, você vai adquirindo e consegue perceber se aquilo que você está levando como ferramenta está ou não agradando quem está te ouvindo, quem está te assistindo. E isso é fundamental. Não só diante do público agora, vamos falar do cotidiano, mas principalmente com as pessoas que você conversa. Por vezes, numa reunião de condomínio, que é tão agradável, você precisa estar observando a reação das pessoas quando você expõe alguma coisa. Por quê? Por vezes, não é o que você está expondo, mas é a forma como você expõe. Não é o que você fala, mas é como você fala. Então, é importante que a gente adquira o conhecimento de utilizar do tom de voz adequado, dos gestos adequados, principalmente o dedo em vista, que não se deve ter, o tom de voz elevado, que deve ser mantido sempre num jeito legal, e também as expressões faciais. Quando eu olho assim para alguém, com uma expressão facial de um vampiro, as pessoas se assustam, pensam, o que esse cara está pensando? Enfim, então é importante que tudo isso seja praticado no dia a dia. Por quê? Na verdade, não é praticado, é lembrado.
Nós aprendemos isso no decorrer da nossa trajetória infantil, adolescente. Até os nossos 18, 20 anos, estamos aprendendo com os nossos pais. E quando criança, na minha época pelo menos, se a minha mãe e meu pai estivessem conversando com alguém estranho e eu me aproximasse para fazer uma pergunta, bastava que ela olhasse para mim de uma forma diferente, que eu já sabia, deixo da linha daqui, porque não é minha hora. Então, nós aprendemos isso. E é importante que a gente só faça relembrar. Olha, você já tem isso ali dentro. Principalmente quando se fala de política, que eu acredito que você faça também, tem casos políticos na tua carreira, que eu faço muita mentoria para político. É muito importante isso, porque o político, depois de eleito, ele é muito arrogante. O cara, antes de ser um vereador, um exemplo banal, ele é um cidadão comum. Ele passa a ser vereador, ele passa a ser o bostoica. Ele é o grande. E ele esquece que vai ter eleições de novo. Depois não sabe por que perdeu. Perdeu porque não soube ser simpático, não soube ser atencioso. Então, isso é fundamental. Deixa eu ler o que o pessoal está escrevendo para você aqui agora, que é o teu público que está aqui. Ó, vamos lá. Eu tenho um computador aqui do lado, fica mais fácil. O MDM, Morro, Neymar e Messi, Vige. Olha para aí, velho, os corações batendo. Só uma analogia, já entendi. Aí ele de novo, para mim, os melhores. Só em poucos minutos dá para perceber a habilidade e técnicas de vocês dois. Muito obrigado, meu velho. Eu não sei se você conhece, eu não consigo identificar o nome, MDM, está aí na tua frente, se você souber, beleza pura. E teve outro que também falou, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui o que ele escreveu. Entrou bastante gente, as pessoas entram e saem, vão escrevendo. Ali nós temos o Empório Londrina, Jefferson em Direito, beleza, peraí, poxa vida, fugiu, peraí. Entre em contato. Ah, sim, teve alguém que pediu. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, é que passou muito rápido. Aqui o Jefferson em Direito, ele quer saber, muito bom, sou de Salvador, onde é esse trabalho? Faço parte de associações, faz esse serviço em associações, isso é contigo aí, velho. Você também trabalha com associações, como é que é o teu trabalho em relação a isso? Atende a todo mundo? Como é? Conte aí que ele quer saber. Professor, existe um trabalho Diga. Dentro do projeto chamado Oratória Sem Fronteiras, onde tiver um líder comunitário que sinta a necessidade da comunidade de evoluir na comunicação, entra em contato comigo e levaremos o curso para a comunidade. O projeto chama-se Oratória Sem Fronteiras. Gostei demais, muito bom. Isso é muito legal. Eu acho até, meu velho, que as escolas do Brasil todo, aliás, me parece que já há uma lei aí, mas ninguém está nem aí, as escolas do Brasil todo deveriam ter 2 aulas especiais. Uma é a oratória, como se comunicar adequadamente, e a outra é as questões financeiras. Ninguém nos ensina nada de finanças. A gente cresce sem saber nada. Quando começa a ganhar dinheiro, gasta tudo, só vai aprender depois que já está velho. Mas é assim mesmo. Alguns fazem os cursos, chamados cursos de finanças, que também ajuda, né? Mas na escola deveria ter. Achei muito legal você falar sobre oratória sem fronteiras. Isso é muito bom, isso é muito legal, vai fazer com que essa meninada comece a se comunicar de forma mais adequada. Muito bem. Agora eu quero perguntar a você o seguinte. Você diz que é um especialista em programação neurolinguística. Eu não sou muito bom nisso, mas quero que você nos diga quais são as funções da programação neurolinguística, como é que você utiliza para que a gente possa entender um pouquinho melhor. A programação neurolinguística, ela surge na década de 70, com dois especialistas, Richard Bandler e John Grinder, um linguista e um matemático. Eles observaram padrões de sucesso e perceberam que esses padrões de sucesso poderiam ser introjetados em quem estavam nos estratos sociais mais abaixo e poderiam alcançar o sucesso. E eles criam diversas ferramentas, até porque beberam da fonte da psicologia. Mas a principal ferramenta da programação neurolinguística, para mim, é a modelagem. Eu observo o professor, um mestre na comunicação, vejo as virtudes comportamentais dele, ele está em um lugar que eu desejo chegar, eu observo ele como referência, faço as anotações necessárias das virtudes dele, porque existe um padrão de comportamento, e a partir das virtudes identificadas, eu introjeto na minha vida e me comporto no sentido das virtudes
como professor. Isso é chamado de modelagem. A partir daí, a pessoa consegue identificar padrões de sucesso e é muito provável que, ainda que não chegue no lugar que deseja, chegará em um patamar de excelência. A ferramenta principal da programação neurolinguística é a modelagem, mas trabalha com diversos outros fatores, trabalha com a diminuição do medo, da ansiedade, trabalha com a dissociação. Por exemplo, aquelas pessoas que têm traumas, que têm problemas relacionados ao passado, fazemos com que essa pessoa faça uma releitura do seu passado e observe por outra perspectiva, para que a partir daí entenda que, independente dos problemas, ela deve seguir a sua vida rumo a novos horizontes. Muito bem. Agora me diga uma coisa, você não acha que essa modelagem é uma cópia? Você está copiando alguém, está imitando alguém? Pode haver essa confusão? Pronto. Pode haver essa confusão quando as pessoas não entendem as questões conceituais. Por quê? Na cópia, a pessoa vai perder a identidade. Na modelagem, não. Eu quero modelar o professor, eu quero modelar o mestre, mas a identidade continua. Eu continuo Rafa, mas existem padrões de sucesso. Quais são esses padrões? Por exemplo, eu observo o professor. Eu desejo fazer um sucesso no Instagram. O que que ele faz no Instagram para ter sucesso? Ele posta vídeos periódicos. Como é que funciona a linguagem dele para chamar a atenção do público-alvo que se assemelha ao meu? São padrões que podem ser colocados em prática sem perdermos a nossa identidade. Até porque, na realidade, o nosso jeito de ser nunca é perdido. Então, quando nós modelamos alguém, que é fantástico, eu modelei muita gente, continuo modelando, a depender da palestra que eu faço, que eu gosto muito de fazer palestras. Eu modelo alguém. Então, recentemente fiz uma palestra e modelei Mário Sérgio Cortella. Foi sucesso, gostei demais, foi legal pra caramba. O estilo dele trabalhar, adaptei no meu, claro, é o meu jeito de ser, e ficou super legal. Então, muito importante que entenda, mesmo que você queira copiar, mesmo que você utilize a palavra que não é utilizada como cópia, você não usa, diz modelagem. Vamos modelar todo mundo, beleza? Modela quem você quiser. Até encontrar o teu padrão adequado ao teu jeito de ser, porque o que nós não devemos tentar mudar é o nosso próprio padrão de ser, o nosso jeito de ser. O que nós podemos é pegar uma pedra bruta e lapidá-la. E a modelagem, como você disse, ela faz parte desse trabalho de lapidação. E ele é importante. O detalhe mais importante é, ninguém, a menos que você seja um Tom Cavalcante da vida, você quer imitar alguém, é diferente. Agora, ninguém consegue modelar de um dia para outro. Nós temos que treinar. Isso é muito importante na oratória. Todo e qualquer ato de se exibir na oratória é muito importante que a gente entenda isso. O aluno precisa compreender que não é de hoje para amanhã, não é de uma semana para outra. Porque, meu caro, vou mudar um pouquinho aqui, você deve ver isso também. Eu vejo, às vezes, programas não, propagandas. Venha estar conosco 8 horas ou 8 dias e vá ganhar 40 mil, 20 mil, 10 mil por hora fazendo palestras. Eu vou dizer uma coisa para você, velho. O dia que eu encontrar alguém que me pague 10 mil por hora, eu não faço outra coisa. Porque não é que seja impossível, mas eu não sou, por exemplo, o Antônio Fagundes. Eu não sou como alguém escreveu aqui, o Neymar. Se o Neymar hoje, que não é palestrante, nem falar direito, ele sabe talvez, eu não sei, só estou aqui sugerindo. Mas se ele chegar a fazer palestra, claro que vão pagar para ele 100, 150, 200 mil reais. Mas nós, mortais, temos que enfiar aqui na nossa cabecinha que temos que treinar e muito, e corrigir. E corrigimos como? Olha o segredo que eu vou contar. Nos observando. Eu posso gravar vídeos e observar o meu próprio vídeo. Eu posso ficar atento nas minhas linguagens, por exemplo, vícios de linguagem. Onde é que eu cometo um pequeno erro? Como treinar para acabar com a minha dicção, que não é boa? Como é que eu faço para expressar boas palavras? E isso, meu caro, você não faz numa tarde. Você faz... Olha, o menino ali está dizendo luva de pedreiros. Não vou entrar nessa seara, porque tem quem faça essas coisas e acaba tendo um sucesso monstro. Eu vou fazer o quê? Nós estamos falando de educação. Educação você trabalha, você faz.
Entendeu? Então, é importante que fique claro que a modelagem nada mais é do que copiar alguém, mas copiar o lado bom. O lado ruim, vamos chamar assim, para ficar claro aqui, você deixa de lado. Então, copia o que é bom, adapta a você e começa a jogar, que funciona. Agora, precisamos. Você sabia, deve saber, Rafa Nascimento, que Adolf Hitler, que foi considerado um dos grandes oradores do século passado, ele tinha 6 professores de oratória, cuidando dele quase todos os dias, ele treinava em diferentes espelhos, os gestos, aquilo que ele fazia, aquela loucura, as expressões faciais dele, para chegar na hora ali e conquistar aquele público. As pessoas pensam, o cara nasceu com aquilo. Mentira! Quem nasceu com alguma coisa foi o Pelé, que treinava do mesmo jeito. Quem nasce com alguma coisa é o poeta. Agora, o orador a gente faz. Se o cara seguir as regras daquilo que nós ensinamos, ele se transforma no orador. Agora, não é em 24 horas. Não existe isso. Vamos ver o que descobrindo, alcançando juntos, podemos dizer, então, sobre a importância do autoconhecimento, para que não se misture e se perca no outro. Exatamente. Quando nós sabemos quem somos, e é difícil, hein? Nós podemos copiar o que quiser, a gente não vai mudar a nossa forma de ser. O que você falou que eu gostei demais está na ética, na moral e naquilo que nós aprendemos na infância, que são os nossos valores. Por vezes eu deixo de ganhar uma graninha legal para não atender certos mau caráteres que eu vejo assim, eu não vou ensinar a programação desse cara porque ele vai usar aqui como a hipnose. Sabe? Olha o Nenê lá de Pernambuco. O Nenê, meu caro, seja bem-vindo. Grande palestrante, o Nenê, um cara que tem um poder de persuasão fantástico. E agora se resolveu adentrar pela seara da política. Ele quer ser não só vereador, como também prefeito e mais tarde governador lá em Pernambuco. Se ele precisar da nossa ajuda, já sabe que nós estaremos juntos. Mas é isso, Rafa. O que você tem a nos dizer um pouquinho mais sobre a programação linguística? Já entendi que a parte mais importante é a modelagem. Você também nos disse que acaba, por exemplo, através da programação neurolinguística, nós podemos trabalhar um pouquinho a ansiedade, o medo, os receios de se apresentar, entendeu? E como é que você nos explica isso aí dessa maneira? Como é que as pessoas podem, enfim, em casa agora, treinar um pouquinho para perder esse medo? A questão do medo, primeiro temos que compreender na perspectiva de cada indivíduo. Esse é o primeiro ponto. Depois que a gente faz o acompanhamento, a leitura da vida de cada indivíduo que tem medo de se expor, temos que explicar para ele também a questão científica. A pessoa tem que compreender que o medo não a escolheu, a viu passando na rua e disse, olha, eu sou medo, e eu estou aqui para atormentar você. Não é assim que funciona. O medo faz parte dos nossos instintos mais primitivos e serve para a nossa autopreservação. Se não tivéssemos medo, passaríamos no sinal verde, iríamos para o monte e nos lançaríamos, acreditando que cairíamos vivos lá embaixo. Mas isso não acontece por causa do medo, que é uma evolução do cérebro para a nossa sobrevivência, para que a sociedade, para que a humanidade não se autodestruísse. Então a pessoa tem que compreender que o medo não foi criado para atormentá-la. É um mecanismo de evolução do cérebro que pode ser utilizado de maneira benéfica. Nas minhas apresentações até hoje, tem um friozinho na barriga, mas por saber a origem do medo, eu consigo controlá-lo muito bem. Que é outro mito que devemos desconstruir. Os alunos me procuram e dizem, professor, como eu faço para me livrar do medo? Não, se livrar do medo, a palavra ou o verbo deve ser mudado. Controlar o medo, ter controle sobre ele e não permitir que o medo controle. Eu quero fazer um adendozinho com relação à fala sobre o processo. Alguns alunos me perguntam, dizendo, mestre, professor, eu vou desenvolver em 2, 3 aulas, logicamente, que vai sair de um estado de inércia, do ponto A para o ponto B, vai caminhar e vai aprender em 1, 2, 3 aulas. Mas ninguém vai se tornar um palestrante, vai se tornar um grande líder com 8 horas, 9 horas, 10 aulas, 10 horas de oratória. É necessário entender o processo. E a primeira parte do processo é compreender que tem uma comunicação com ruídos. É compreender que precisa atingir o que eu
O meu aqui, olha, congelou aqui a... Outro mito a desconstruir é a ideia do dom. Como você disse, professor, trata-se de uma ciência e pode ser plenamente aprendida. Falando mais precisamente sobre a programação neurolinguística, uma ferramenta da programação que vai beber lá da fonte da psicologia, porque a PNL é muito psicológica, eu gosto muito, só que muitas vezes essa ferramenta ela é utilizada de maneira isolada. Esse é o grande erro. Eu gosto muito do reforço positivo. Eu gosto muito da pessoa imaginar o lugar que quer chegar, o bem que deseja conquistar, o nível de amor que a família deve chegar, segundo o entendimento dele. E ele pensar nisso de forma positiva. É o que eu quero, é o meu objetivo, é isso que eu busco, vai acontecer, vai dar certo. Porque imagine, a pessoa querendo fazer uma faculdade de Direito, aí vai fazer um vestibular. Eu vou perder, eu não vou passar, não vai dar certo. Não tem sentido. Uma ferramenta que eu gosto muito da programação neurolinguística é o reforço positivo, tem dado certo na minha vida, e eu sempre passo para os alunos, conjugado, por exemplo, com a âncora. Tem uma âncora que eu faço em sala de aula, peço para que os alunos fechem os olhos, coloquem a mão no peito e digam 3 vezes: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Muito bem. É por aí. Outro detalhe importante. Você falou... Olha, vamos ver o que o pessoal está escrevendo aí, que sabe você queira responder. Sem boleiro, oratória é sempre falada. O intérprete de Libras também pode usar a oratória? 3 tipos de linguagens. Primeiro, a linguagem falada, que é a linguagem propriamente dita. É o som que emana da sua boca. A linguagem falada é o que você verbaliza. A segunda... Sim, que pode mentir. Sim, vamos lá. A segunda, a linguagem não verbal. Seus gestos, suas expressões, sua postura, tudo comunica. Essa não mente. Terceiro, a linguagem mista, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou verbalizando, estou gesticulando. Sobre... Beleza. Libras. Professor. Vai, sobre Libras. Sobre... Ele quer saber. A Libras também é oratória? A oratória ela é muito ampla. Libras, com certeza, está no campo da arte de falar em público. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Puxa, não tem dúvida nenhuma. Um detalhe que é importante que o pessoal saiba. O pessoal portador da surdez, não sei se você sabia disso, eles não mentem. Eles só falam a verdade. Eles não aprenderam a mentir. Então, o cara da Libra ali, ele traduz o que o outro fala. Ele não inventa. Está falando, ele está ali jogando. E eu tive exemplos, experiências, de pessoas que foram convidadas a almoçar e eram surdos mudos. E a senhora que fez, minha amiga, que fez o almoço, perguntou para a filha, que ela falava Libras, o que eles acharam? E a maioria respondeu, não foi legal, não gostei muito, isso não estava tão bom, tinha sal demais, tudo aqui. E ela ficou inicialmente chocada, depois entendeu. Eles não mentem, meu velho. Então, quando você que está aqui nos ouvindo falar com um surdo mudo através de Libras, fique sabendo que ele vai lhe falar o que é verdade. Ele não vai te enganar. Porque nós utilizamos da palavra e podemos mentir a qualquer momento. E mentimos descaradamente o dia todo. Todos nós mentimos, na boa. E é normal. Enquanto que o nosso corpo, as nossas expressões faciais, os gestos, eles não mentem. E se você for um bom observador e entender a importância da observação, com certeza você vai entender. E por que há momentos que alguém fala alguma coisa e a gente pensa assim, não acreditei nesse cara, tem alguma coisa errada. Porque não houve congruência na comunicação. Ele mentiu falando e o corpo mostrou outra realidade. Então, isso é um detalhe importante que não se aprende do dia para a noite, nem da noite para o dia. Tem que estudar muito, aprender muito. Tem livros aí fantásticos que mostram muita coisa. Muita gente chegando, tem mais uma perguntinha aqui, meu caro, nós já vamos completar, peraí, aqui. Enfrentamento e aperfeiçoamento são pilares do aprendizado da oratória? Uma pergunta. Sobretudo para quem trabalha com pessoas. Bem, eu não entendi bem
o que ele quer dizer com enfrentamento e aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, claro, todos os dias temos que aperfeiçoar. O enfrentamento, se for enfrentar a si próprio, como resolver o problema, por exemplo, do medo, enfim, do receio, da ansiedade, sim, você tem que se enfrentar, porque não dá para o professor dizer a você, pula essa janela aí, que só você que sabe se vai pular ou não. Então, a gente leva a ferramenta, você tem que fazer. A propósito, você sabe que a timidez e o medo, eles são juntos, eles são intrínsecos, eles, né? E medo, meu caro, não existe quem não tenha medo. Isso aí, existe uma enfermidade, você sabe, que é a calcificação de uma glândula chamada amígdala, que não é aqui, ela está aqui atrás do cérebro. E quando essa amígdala, essa glândula, calcifica-se, a pessoa perde toda a sensibilidade do medo, a sensação do medo, olha, fui. Aí você disse, vai subir no prédio, vai pular, ela vai pular. Vai atravessar 324 às 5 horas da tarde naquela loucura, vai atravessar. Vai pular em cima de uma fogueira, vai pular, porque ela não tem mais a sensibilidade do medo. Então, eu recomendo para quem esteja aqui nos assistindo e gosta do tema, que leia o livro de Antônio Damasio, O Erro de Descartes, que ele fala, ele explica cientificamente sobre esse detalhezinho da amígdala calcificada e por que as pessoas simplesmente perdem o medo com isso. É um livro grande, é um calhamaço de páginas, mas é muito interessante. E o Antônio Damasio é um português que vive já há muitos anos nos Estados Unidos, é um cientista, e que faz um trabalho maravilhoso, e para nós, que somos comunicadores, é interessante saber isso. Porque quando nós falamos do medo, se alguém pergunta, mas eu não tenho medo, você não tem medo? Tá bom, então a tua glândula está calcificada, porque só se for assim, medo todos nós temos. Mas é isso mesmo, meu bem. Voltando aqui ao nosso tema sobre a programação neurolinguística, fica claro que podemos auxiliar e ajudar pessoas, mas eu quero deixar claro também que a maior ajuda vem da própria pessoa. Não adianta frequentar um curso e não se dedicar a esse curso. Não tem jeito. Entretanto, há um pontinho importante que acontece contigo com certeza. Eu ministrei um curso numa faculdade já tem uns anos. E foi um sábado, o dia todo. E você sabe que uma sala de aula com 40 alunos, o bicho pega. Eu gosto muito de interação, você tem que atingir a todos. E houve um aluno que saiu no fim da aula, foi embora. No sábado seguinte, foram alguns sábados seguidos, havia outro curso com outros alunos. E ele apareceu. E ele disse assim para mim, professor, eu posso dar um depoimento? E eu, na minha ingenuidade, nunca pensei mal de ninguém, nem penso. Disse, tudo bem, pode fazer o teu depoimento. Esse rapaz adentrou no velho sala, olhou para aquela gente toda, se posicionou adequadamente, como se fosse um palestrante, e disse assim, no último sábado eu fiquei o dia inteiro aqui, saí daqui dizendo para mim mesmo, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, esse curso não serviu para nada. E eu pensei, lascou, o cara vai me acabar aqui agora. Aí ele disse assim, mas eu quero contar para vocês um detalhe, é por isso que eu estou aqui hoje. Na segunda-feira passada, ou seja, 2 dias depois do curso, eu tinha que ministrar, aliás, tinha que fazer uma apresentação com os colegas aqui da faculdade, para uma bancada de professores. E quando eu cheguei lá, os alunos sabendo que eu sou o mais tímido da turma, ninguém queria nem falar comigo. E eu comecei então a dizer, faz assim, apresenta desse jeito, olha, quando chegar ali na frente, você faz assim o gesto. E aí uma menina disse assim para ele, vem cá, velho, já que você sabe tanto, por que você não apresenta? Você, sabendo que ele não faria. E ele disse, deixa comigo. O cara apresentou, ganharam a nota necessária para estar de boa, e ele vem e diz assim, só depois disso tudo, presta atenção, Rafa, só depois disso tudo foi que eu entendi que aquilo que eu fiz foi baseado no que eu aprendi no sábado com o professor Arroio. Por quê? Quando nós levamos, eu trabalho assim, quando nós levamos a informação, ela é muito subliminar. Eu não desafio ninguém, eu vou jogando devagarinho ali, e a própria pessoa vai entender, está na hora de eu cair para cima. Outro detalhe importante, que eu acho que você também trabalha com isso, é nessa hora, que é importante, é trabalhar com os neurônios espelhos. Quando você fala em modelagem, o neurônio espelho,
Ele já está trabalhando. Todos nós temos o neurônio espelho. As pessoas não sabem. Mas se você colocar duas pessoas juntas muito tempo, e um dia desses encontrar uma ou outra separadamente, você vai dizer assim, poxa, você parece fulano. Vocês têm semelhança. Não é a fisionomia, é o jeito de ser, de falar, as palavras, o tom de voz. Por quê? Porque os nossos neurônios espelhos estão copiando. E eu uso muito isso na aula. Quando eu vejo que tem um aluno meio tímido, eu pego o cara do lado dele e faço com que esse cara se expresse e ele está olhando. E no meio da aula ele vai dizer assim para ele mesmo, ele nem tem consciência disso. Eu também quero falar, eu também quero levantar, eu também quero me expressar. E é desse jeito que as pessoas vão. O grande problema é que ela só vai perceber isso na hora que precisar. É aquilo que eu disse aqui no início. Quando ela chegar lá diante do magarefe, do açougueiro, e dizer assim, eu quero aquele pedaço de carne ali. E aí o açougueiro vai pegar o do lado, e ele vai ter simplesmente a reação de dizer, não, é o outro que eu quero, coisa que ele não fazia. E aí ele começa a descobrir, opa, a minha vida está mudando. E é desse jeito que funciona o trabalho que eu faço. Eu trabalho muito com maíltica socrática, é buscar no coração, você falou isso, do aluno o que ele já tem lá dentro. A gente não bota nada em ninguém, velho, ele já traz isso, a gente só tem que puxar para fora. Venha, caceta, venha para cá, mostre que você pode, e você pode muito mais do que você acredita. É só uma questão de você se auto-entender ou se auto-desconfiar de que você pode. E se desafie, como disse o aluno ali, desafiando, enfim, buscando. É assim que nós trabalhamos, eu fiquei feliz em vê-lo, meu velho, estamos bem perto de acabar, daqui 4 minutos, eu quero que você continue falando mais um bocadinho, acabei falando mais de você, quero dizer o seguinte, olha, eu passei nos últimos 10 dias, um bocado aqui com uma virose danada, e ontem de novo me atacou aqui, que você não acredita. Eu pensei até que se fosse ontem a live ia ser duro. Eu ia botar outra pessoa aqui para falar contigo, mas infelizmente, ou felizmente, não era ontem, era hoje, eu já me senti melhor, estou bem aqui agora depois de ouvir, espero que a gente volte a falar juntos, a fazer algum trabalho e, quiçá, sugestão de uma colega nossa, a gente não venha fazer aí um curso de grande porte para mais pessoas, a gente veja, e até uma live com ela também. Mas, enfim, o fechamento é teu. Meu querido mestre, meu querido professor, te escutar é um grande prazer. O senhor é um livro, Obrigado. uma enciclopédia. Agradeço muito por ter me convidado para participar dessa live. Não diga, eu falei mais do que você, porque escutar o senhor é muito bom. O aprendizado vai para outro nível. O que eu tenho para dizer para vocês que estão nos assistindo, prestem muita atenção. Falei no início, não existe evolução humana sem a comunicação. E o principal pilar da comunicação é a arte de falar em público. A arte de falar em público serve para solucionar conflitos, para orientar, serve para as relações interpessoais. Você, nesse exato momento que está nos assistindo, com certeza já teve algum problema por não ter sido entendido. Porque devemos nos preocupar não apenas com o que falamos, mas como o outro entende a nossa mensagem. Quando observamos por meio da perspectiva do outro, a mensagem fica mais assertiva, fica mais digna. Por isso, se você tiver a oportunidade de fazer um curso de oratória, iniciando hoje, faça. Mas, de preferência, procure esse mestre aí que nos possibilitou esse encontro, ou procure o imperador da fala, porque eu vou levar seu nível de comunicação para outro patamar. E você nunca mais será o mesmo. Imperador da fala. Com certeza. Isso eu aposto. Não é mais o mesmo mesmo. Não é mesmo. Depois de 8 horas ao teu lado, ninguém que chegou de manhã às 8 é a mesma pessoa às 17 horas. Isso eu aposto com quem quiser. Não tenho dúvidas disso. Viu? Meu caro, vamos fazer aqui uma foto para o pessoal que está aí. Estou pedindo a eles, ó, faça um coraçãozinho aí para a gente depois postar lá no Instagram. Gente, façam essa foto agora. Aruze, você que está aí. Merluce, quem mais apareceu aí? José Newton, o Empório aí, Rondina, vai, ó, sorrindo, assim. Façam aí esse print. Manda para a gente, manda lá para o Rafa, que ele tem aí o endereço dele também no Instagram. Sim, Rafa, agora diga aí, onde é que o pessoal encontra, além do Instagram, que com certeza nos encontra? Por meio do WhatsApp, telefone 971-983-480062. Repito, 719-8348-0062. Por meio do Facebook, Rafa Nascimento. Também vai me encontrar.
Legal. Também tem o YouTube. Tem o YouTube, Rafinha Alves 08. Rafinha. Pronto, então se o pessoal for procurar Rafa no YouTube, não acha, vai achar Rafinha. Olha, alguém escreveu ali, muito bem, foi o Matheus. Muito bem, Matheus, obrigado. Meu velho, muitíssimo obrigado. Eu tenho o hábito de fazer lives de até 30, 35 minutos, nós passamos um pouquinho, mas foi maravilhoso, eu lhe agradeço. A Aruze Andrade está dizendo aqui que foi muito legal, magnífico. O Imperador da Fala, todo mundo aplaudindo, é por aí, muito bem, parabéns. E até a próxima oportunidade. Qualquer coisa que a gente possa trocar de informações sobre livros, etc., a gente vai falando. Tá bom, meu velho? Um beijo no grande peito. abraço. Muito obrigado, mano. Valeu.